Fisioterapeuta, quer saber como não piorar a situação do seu paciente com isso aqui? Em 2 passos eu te ensino como não piorar e sim ajudar aí o seu paciente utilizando o ultrassom terapêutico. Ficou curioso? Então fica nesse vídeo que eu vou te mostrar como. Eu sou a Atena, a assistente virtual do Luiz. Seja bem-vindo a mais um de nossos vídeos de conteúdo. Então, 2 passos para você não atrapalhar, você não piorar a situação do seu paciente utilizando o ultrassom terapêutico. Inclusive, você vai ajudar, você vai melhorar, você vai potencializar a situação do seu paciente em relação ao reparo textual e analgesia. Bom, para isso existe um raciocínio, certo? Um raciocínio que você precisa seguir para você não piorar aí a situação do seu paciente, né? Muito pelo contrário, para você ajudar, para você melhorar a situação do seu paciente com o ultrassom terapêutico. Bom, a primeira coisa que você precisa entender é isso daqui, né? Bom, então, quando você aplicar o ultrassom no seu paciente, o ultrassom vai gerar os efeitos físicos. Esses efeitos físicos, eles vão gerar os efeitos fisiológicos vão gerar os efeitos terapêuticos e os efeitos terapêuticos vão deixar seu paciente feliz, né? Mas, como eu coloquei aqui, vai deixar seu paciente feliz se você usou o aparelho da forma correta, porque caso você tenha usado o aparelho da forma errada, isso não vai acontecer, né? Porque você pode piorar a situação dele, certo? Bom, primeiro passo. Qual que é a fase cronológica da lesão? Ou seja, essa lesão ela é uma lesão aguda ou ela é uma lesão crônica? Porque aí você vai determinar qual tipo de efeito que você vai usar com o seu aparelho de ultrassom. Então, se for uma lesão aguda, você não pode usar ultrassom que venha a gerar o efeito térmico, porque você vai gerar aquecimento tecidual. Ou seja, uma lesão aguda, você não pode gerar aquecimento tecidual. Você pode usar, então, apenas o ultrassom com efeitos biofísicos não térmicos, que são os efeitos mecânicos, né? Porém, se é um paciente cuja lesão está na fase crônica, ok, está liberado usar o ultrassom, né, que venha a gerar o efeito térmico, ou seja, o aquecimento tecidual. Aí não vai ter problema nenhum. Só que tem um porém aí, tem um detalhe. Olha só. Então, olha só, o livro da Michelle Cameron, ele citou um estudo muito interessante. Então, olha só, o que aconteceu. O estudo ele foi feito aqui, na panturrilha, né? No gastrocnêmio de humanos. Então é o seguinte, eles aplicaram ali um ultrassom aqui, pulsado, 1 watt por centímetro quadrado de intensidade, 3 MHz, o cabeçote, 10 minutos de aplicação, dead cycle de 50%. A outra aplicação, contínuo, metade da intensidade do pulsado, ou seja, contínuo a 0,5 watts por centímetro quadrado de intensidade, né? E aí, claro, o dead cycle automaticamente já é ajustado para 100%, também 10 minutos de aplicação. Nos 2 casos, tanto o pulsado quanto o contínuo geraram o mesmo tanto aí de aquecimento tecidual em gastrocnêmios de humanos a 2 centímetros de profundidade. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Perceba o seguinte, que apesar de existir a regra do lesão aguda pulsado, para você gerar efeitos não térmicos e crônico. Aí, se você quiser, você pode usar o contínuo para, né, gerar efeito térmico. Ela é válida, mas toda regra tem exceção, porque olha o que aconteceu nesse estudo que foi citado no livro da Cameron. Então, olha como usar os efeitos de eletrotermofototerapia. Você precisa entender e saber muito bem como utilizar o aparelho para você não piorar a situação do paciente. Tem mais uma coisa. Então, olha que interessante isso aqui que foi citado no livro da Cameron. Foi um estudo também. Então, foi um estudo que ele observou o seguinte, ó, movendo o cabeçote do ultrassom de 2 a 3 centímetros por segundo, 4 a 5 centímetros por segundo e 7 a 8 centímetros por segundo, né, com o transdutor de 1 MHz. O dead cycle foi de 100%, né? Então, ele obviamente era contínuo e com essa intensidade aqui ó, de 1 watt por centímetro quadrado, isso também durante 10 minutos, né, numa área a ser tratada que tinha o dobro da era do aparelho, o aquecimento tecidual ó, não foi afetado. Né? O aumento da temperatura tecidual ele não foi afetado. É claro que gerou, eu não estou falando que não gerou aquecimento, gerou aquecimento, mas o fato de você mover
né, você mover em 1 segundo o ultrassom, né, numa área maior ou numa área menor, não afetou o aumento, né, não gerou diferenças, tá? Não gerou diferenças no aumento de temperatura tecidual. Ou seja, como ele fala aqui, né, o mesmo aumento de elevação da temperatura foi visto, né, em todas essas formas de você mover o cabeçote. Mas eu recomendo que você tome um pouco de cuidado em relação ao deslocamento ali, a velocidade, né, de movimentar ali o transdutor do aparelho, o cabeçote do aparelho, porque se você mover rápido demais, não dá tempo, né, de você gerar o efeito fisiológico e terapêutico que você quer. E se você mover lento demais, né, você pode queimar o paciente. Por exemplo, se estiver contínuo, se estiver numa se estiver numa intensidade maior, apesar desse estudo falar isso aqui. Por quê? Porque tem uma outra questão aqui que a gente precisa considerar. É isso aqui, né? Ó, BNR. O que é BNR? É o Beam Non-Uniformity Rate, ou seja, o que é o BNR? BNR é isso aqui, é um acrônimo, né? Que, se a gente traduzir, é isso aqui, né? A relação de não uniformidade do feixe. Ou seja, é a relação entre a potência de pico e a potência média do feixe, aqui, ó, do ultrassom, né? Nesse corte transversal aqui, certo? Então, veja você, quanto menor for o BNR, né, mais uniforme é esse feixe. E quanto maior for a BNR, né, menos uniforme é esse feixe, certo? Então, imagine você, se o seu aparelho ele tem uma taxa de não uniformidade do feixe, ou seja, uma BNR maior, igual esse daqui, olha só como é não homogêneo, né, o feixe. Agora, uma BNR mais baixa, né, uma taxa de uniformidade do raio, né, de uma taxa de uniformidade do feixe menor, perceba que você tem um feixe ultrassônico mais homogêneo. Então, o que acontece? Acontece o seguinte, se o seu feixe ele é menos uniforme, para equalizar, ou seja, para equilibrar mais a distribuição do feixe, aqui, né, da energia ultrassônica na área a ser tratada, lá do seu paciente, você deve, né, movimentar, você tem que mexer, né, você tem que movimentar o cabeçote do seu ultrassom, justamente para isso, para você equalizar, para você equilibrar, para você distribuir melhor, né, a energia que está sendo dada no tecido, porque, né, o feixe desse aparelho ele é menos uniforme, então você precisa movimentar e você movimentando, gerando essa distribuição mais equalizada, né, mais equilibrada, mais igualada, o que acontece? Você vai, ó, por conta disso daqui, né, você vai evitar áreas de maior aquecimento. Então, olha o que você aprendeu nessa aula, os 2 passos, né, para você não piorar a situação do seu paciente, né, que é identificar qual que é a fase da lesão, cronologicamente falando, né, e aí baseado na fase da lesão cronologicamente falando, você vai para o segundo passo, que é você vai determinar qual que é o tipo de efeito que você vai utilizar com o seu ultrassom, se são efeitos biofísicos não térmicos ou efeito biofísico térmico, certo? E aí, e claro, né, se você vai usar efeito não térmico ou efeito térmico, isso vai depender da configuração do seu aparelho. Como você vai configurar, como você vai parametrizar esse aparelho, que isso é assunto para um outro vídeo, uma outra aula. A segunda coisa que você aprende, que a gente falou, né, foi em relação à intensidade e o Duty Cycle. Mesmo estando pulsado, você pode gerar o mesmo tanto de aquecimento tecidual do contínuo. A outra coisa que a gente falou foi sobre mover o cabeçote e sobre a BNR, né, que é a taxa de não uniformidade do feixe, ou melhor dizendo, é a relação de não uniformidade do feixe, né? Então, se você tem um feixe menos homogêneo, você precisa, né, claro, mover o cabeçote para você equalizar, para você equilibrar, para você distribuir melhor a energia ultrassônica daquele feixe por ele ser menos homogêneo, certo? Se você gostou dessa aula, se isso te ajudou em alguma coisa, esse conteúdo, curta. Se você acha que algum fisioterapeuta, colega seu, amigo seu, pode se beneficiar desse conteúdo, compartilhe esse conteúdo com ele. E se você tiver alguma dúvida, deixe nos comentários que eu terei o maior prazer em responder. Que a Físio esteja com você. Se você gostou desse conteúdo, comente, curta, compartilhe, salve e siga esse perfil para mais conteúdos.